para toda a população em volta, né? Uma região pobre hidrograficamente. Aqui não, aqui no Brasil a nossa realidade é outra, né? Então, se você for para a Amazônia, então, né, você faz dos rios estradas, né? Então, o pessoal ribeirinhos, mas tudo em rios, exatamente. Então é outra realidade. Agora lá não. O rio relevante que eles têm é o Rio Jordão. A gente vai ver que tem outros rios, tá? A gente vai estudar geografia física, vai ver que tem outros rios. E tem muitos rios periódicos. Então tem rios, por exemplo, aquele no qual Elias ficou um tempo hospedado lá, Querite. O Querite é um rio periódico. Então ele, durante um tempo do ano, onde você tem uma cheia, né, a chuva, tem uma cheia, a água chega até lá. E aí o pessoal dá para ficar por lá, desfrutando até que em determinado período a água baixa e vai secar. Então é periódico esse rio, tá? Então você tem o Querite. Até nessa questão seria cuidar de Deus, porque ele mandou Elias para lá na época que tinha água. Que tinha água, exatamente. E quando acabou a água, tchau, que tem mais missão para fazer. Não é para ficar lá de braços cruzados, exatamente. Agora vai para outro lugar. E é interessante que Deus manda ele para ser sustentado por uma viúva. Deus é extraordinário, né? O Rio Jordão é um curso de água de grande importância religiosa que situa em Israel. A fronteira natural entre Israel e a Jordânia. Jordânia na atualidade, né? Na época não havia esse conceito de Jordânia, eram outros povos. Jordão significa aquele que desce ou também lugar onde se desce. O rio deságua no Mar Morto. 251 quilômetros, 18 mil quilômetros quadrados a bacia dele, 16 metros cúbicos. Esse fluxo aqui eu não sei o que significa essa medida. 16 M3 metros cúbicos, né? Por segundo. Ótimo, encontramos aí. 16 metros cúbicos por segundo de fluxo, né? Ah, não tem informação no Mar Morto porque não tem circularidade, né? Fica parado lá. Então aqui é relevante. 16 metros cúbicos por segundo. A foz do Mar Morto, nascente do Líbano, que é ao norte. Então você vai ter o Monte Hermon, 2.800, né, metros de altura, o Monte Hermon. Aí dali, do derretimento das neves eternas do Monte Hermon, você vai ter a alimentação de alguns lagos, tá? E esses lagos vão fornecer a água para o Rio Jordão. O Rio Jordão vai traçar 251 quilômetros quadrados, 251 quilômetros ao longo da Palestina, né, ao longo dessa terra de Israel, desaguando no Mar Morto, onde a água é evaporada. Aqui é o Mar da Galileia, veja só, foto aqui, né, Mar da Galileia, né? Aqui uma foto satélite e aqui uma ilustração, né, das cidades bíblicas em torno do Mar da Galileia. Mar da Galileia, você vai ter 14 quilômetros nessa medida norte e sul e vai ter 24 quilômetros nessa outra medida aqui. Parece que está errado essa medida porque eu espremi a imagem tem que ser mais aberta, tá? Então eu apertei a imagem aqui para poder caber. Isso que está estranho assim. Então, Mar da Galileia, você tem algumas cidades do período bíblico, né? Tiberíades, Magdala, Genezaré, Cafarnaum, Corazim, Betsaida Júlia, tem aí. Ó, essa aqui a Bíblia nem menciona, mas está aqui, ó, é o período bíblico também, Sanabres, tá? Então, cidades que estavam presentes aí. Aí Jesus vai de Tiberíades para Cafarnaum, pronto, atravessa aqui, pega o barco, né, e vai. Aí quando fala que o povo acompanha ele pela terra, e quando ele desembarca lá, né, de dentro do barco, o povo já está esperando lá. E aí Jesus disse, pô, vós não vem atrás de mim pela palavra de Deus, mas sim para comer pão. Então o povo persegue Jesus pela margem, simplesmente porque viu o milagre da multiplicação dos pães, né? Então você tem eventos relacionados ao Mar da Galileia, né? Quando o mar fica bravio, inclusive essa questão dessa característica peculiar do Mar da Galileia, né, do Lago da Galileia, alguns especialistas em meteorologia explicam que essas águas são tão revoltas porque aqui você tem um clima quente em torno do Mar da Galileia, tá? Clima desértico, um clima quente. E no Monte Hermon, você tem um vento frio, você tem um ar frio, resfriado por causa das geleiras que estão lá. Então, o encontro, né, quando você tem um vento que colide lá e empurra aquela massa para baixo, você vai ter a massa de ar frio descendo em cima de uma massa de ar quente concentrada aqui. É isso que causa, então, essa tempestade. E aí você vai ter a tempestade dentro do Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, né? O Lago de Genezaré ou de Quinerê, que são os nomes dele. E aí onde causa aqueles eventos, né? Aqueles eventos, por exemplo, relacionados à tempestade no Mar da Galileia, quando Jesus acalma o mar. E aí, claro,
você pode até enxergar nisso alguma influência demoníaca, né? Como alguns podem, não, mas aquilo ali, na verdade, foi um evento causado por forças demoníacas. Mas, tentando derrubar Jesus, tentando matar os discípulos e tudo mais. Mas nem sempre os eventos são causas demoníacas, às vezes são causas naturais. Agora, o que acontece? O diferencial aí é que Jesus, primeiro, ele está totalmente seguro, está tranquilo em relação a tudo isso, porque ele tem controle sobre tudo, sobre a geografia, inclusive, né? Sobre a geofísica. E aí ele ordena aos elementos que se detenham. Ele não expulsa um demônio das águas. Ele não expulsa um demônio do ar. Exatamente. Ele dá ordem aos elementos. Os elementos... Mar, detenha-se, vem pra cá, mas acabou. Ele tem o poder sobre os elementos, uma vez que é o Criador, né? Então ele conhece como funciona isso aí. Também chamado de Mar de Quinerê, tá? Lago de Genezaré também. Você tem a cidade de Genezaré, então para eles era Mar de Genezaré, né? Você vai ter outros, então eles vão dar outro nome relacionado aqui a quem está dando nome a ele. Na verdade, trata-se de um lago de águas doces formado pelo Rio Jordão, mas devido às suas dimensões avantajadas, 24 km de comprimento por 14 de largura, e temporais frequentes que o agitam, as populações adjacentes têm chamado de mar. Na época de Cristo, a população que ficava próxima a este mar atingia o número de 150 mil pessoas na época de Cristo, se alimentando, né, se nutrindo das águas desse mar aqui, né, as cidades em volta, e eles se alimentando da pesca, né, dos peixes que tiravam daqui e das águas, né. Então você vai ter algumas informações acerca dele. E interessante que eu coloquei aqui, ele deu informações de até peixes que se pescavam lá. Tristramelia sacra, não faço ideia de que peixe seja esse. Tristramelia simonis, a cidade que ele coloca em volta, uma cidade moderna, é Tel Qatsir, tá? Tel Qatsir. Então, aqueles dados que eu já passei, né, sobre o Mar da Galileia. Aqui alguns outros lagos que estão relacionados a esse sistema, eu vou mostrar esse sistema, né, que vem lá do Monte Hermon. Lago de Meron, que é um pequeno laguinho que ficava acima aqui, não se fala muito sobre ele, né? Tem 10 km de comprimento, 6 de largura, está a 2 metros acima. Você vê, geralmente se menciona, a Galileia está abaixo, inclusive eu acho que tinha informação dele aqui, ó. 212 metros abaixo da linha do mar, da elevação de superfície, 212 abaixo. Você tem o Meron, que está acima. Então, alguém pelo menos está um pouco acima do mar, né? Está 2 metros acima do Mediterrâneo. Sua profundidade é rasa, 3 a 4 metros somente, tá? 20 quilômetros ao norte do mar da Galileia. Só que isso aqui já mudou hoje. Esse lago não está mais dessa maneira. Um outro lago, Meron, ficava mais ou menos por aqui, tá? E aqui outro laguinho também, o Lago Rula, que alimentava também o mar da Galileia. Você vai ter Monte Hermon, esse lago aqui, depois um lago da Galileia. O Meron está assim agora, secou. Ele muito superficial, então mudanças geológicas da região, ele não tem mais água, tá? Meron, outros dados sobre ele, que eu já passei, e aqui o sistema que eu falei para vocês, aqui ó, Monte Hermon, tá? 2.800 metros, tá? Aqui você vai ter geleiras eternas, ficam aqui, então independentemente da região ser árida, ser seca, né? Por causa da altura, da altitude desse monte, ele sempre conserva a neve em cima dele. E essa neve é uma bênção, porque o derretimento dela causa aqui esses afluentes, ó, pequenos lençóis freáticos, né? Que vai alimentar todo esse sistema. Você tem esse lago Rula, tá? Do lago Rula você tem a desembocadura aqui, lençóis freáticos que alimentam o Mar da Galileia. Aí o Mar da Galileia vai formar então o Rio Jordão. Aí aqui são pequenos lençóis freáticos, aqui é um rio de fato, o Rio Jordão, que vai alimentar toda essa região aí. E aqui, ó, que eu achei interessante, um corte transversal para você ver como é a medida disso aqui, como é que é a geografia, né, o aspecto da superfície. Então você vai ter, ó, o Monte Hermon, tá, a altitude dele, aí você vai ter uma queda, aqui o Mar da Galileia, tá, então a linha do mar ficou aqui, ó, você vai ter o Mar da Galileia, já aqui embaixo. Aí o Jordão é uma grande queda, né, uma grande queda até o Mar Morto. Mar Morto, mais de 400 metros abaixo, né? Aqui as terras de Moábio, então é como se estivesse aqui no leste
no oeste, olhando para o leste. Tá? Oeste, Jordão, olhando para o leste. Você vai ter as montanhas de Moabe aqui, tá? E aí vai ter outras regiões que está dado nome aí. Então você tem aqui o Rio Jordão e a grande queda dele até o Mar Morto. Ok? Aqui outro rio para vocês, o Orontes. Então o Jordão ficou para baixo aqui. Aqui o rio Orontes, que vai passar pelo Líbano. Tá? Aspecto do rio Orontes. Rio Orontes é um rio que corre nos territórios do Líbano, Síria e Turquia, com nascente no leste, no Vale de Beca. Corre em direção norte, paralelo ao litoral, cruzando o oeste a Síria, até desaguar no Mediterrâneo, próximo ao porto turco de Samandag. Sua extensão é de 571 quilômetros. Então, Rio Orontes, que compõe também, e fechando agora com o Rio Tigres, tá? O Rio Tigre, Rio Tigres, uma foto dele, né? Ele é esse aqui, que está ao oriente. O Rio Tigres é o mais oriental dos dois cursos de água que delineiam a Mesopotâmia, junto com o Eufrates, que corre desde a montanha da Anatólia através do Iraque. De fato, o nome Mesopotâmia significa entre rios. Meso, meio, né? Potâmia aqui, relacionada a rio, tirado do grego, né? Mesopotâmia, terra entre rios. Tigre tem 1.900 quilômetros, então 1.900, 1.850, né? Bacia de 375 mil quilômetros quadrados. O fluxo dele muito maior, né, que o Jordão, veja aqui 1.014 metros cúbicos por segundo. O nascente aqui é a cidade da atualidade, está nas cidades membros. E aqui o Eufrates, que é o mais famoso, né? O Eufrates. Tem lá o Tigres, aqui o Eufrates. Como está na atualidade, né? Você pensa às vezes que essa região é só destruição, né? Você vê a cidade até bonita aqui, ó. Está em volta aqui do Eufrates. Eufrates, o mais longo, um dos mais historicamente importantes rios da Ásia Ocidental, juntamente com o Tigre. É um dos dois rios que definem a Mesopotâmia, originários do leste da Turquia. Tá? O Eufrates flui através da Síria, Iraque, para se unir ao Tigres, tá? No Chatal Árabe, que desemboca no Golfo Pérsico. Então, 2.800 quilômetros, 500 mil quilômetros quadrados, a bacia dele, 356 metros cúbicos por segundo, e aqui dados atuais. Tá? Informações, texto da Wikipédia. E aqui Canaã, uma foto satélite aqui das terras de Canaã, tá? Monte Sinai. A península do Sinai, o Monte Horebe, ficaria então aqui ao sul, tá? É uma cadeia de montanhas que está aqui ao sul, designada cadeia de montanhas Horebe. Então são vários montes. Então, para você saber qual monte especificamente foi o monte onde se entregou, houveram grandes estudos e conseguiram chegar numa aproximação a um monte que é chamado hoje de Jebel Musa. Jebel Musa. Então, a partir desses estudos, né, que fizeram, informações, dados bíblicos e algumas estimativas que eles fizeram lá, conseguiram chegar a essa conclusão que na cadeia de montanhas Horebe, aqueles monte de montes que tem lá, existe um dentre elas chamado Jebel Musa, onde pode ter sido o monte onde Deus entregou a lei para Moisés. Moisés teve aquele contato extraordinário com Deus. Na apostila, é onde a gente vai passar aqui agora, essa questão do Éden e para a origem dos hebreus, tá? Deixa eu acompanhar a hora. Um pouquinho já encerra, né? Vamos caminhar um pouquinho dentro disso aqui, daqui a pouquinho a gente já caminha para o final. Então, Canaã, Palestina, tá? Aqui eu coloquei uma comparação entre os reinos da antiguidade. Então, você vai ter Babilônia, ocupou, chegou a dominar toda essa região, né? Aqui, ó, Eufrates e Tigres, Babilônia. A Mesopotâmia, ela sempre se dividiu em três regiões principais. A sul era os sumérios que habitavam, tá? A Caldeia. A central é a babilônica, tá? E a norte são os assírios. Então, dentro das regiões, os babilônios dominaram. Durante um tempo, os assírios também dominaram. E aqui, no caso, você tem dominação babilônica. Depois, a dominação persa, se estendeu por toda essa região, tá? A cidade de Persépolis aqui, a capital. Susa, né, onde viveu Esther, né? E aqui você vai ter a dominação macedônica, onde se estendeu por toda esta grande região aqui, né? Alexandre Magno conquistou toda essa região, de Grécia, Egito e se estendendo até Ásia, tá? E aqui você tem a dominação romana, tá? Para você entender um pouco acerca dessas dominações dessas regiões da antiguidade.
E aqui aquilo que eu te falei sobre a questão do Éden. Veja só, esse mapa, ele nos dá aqui alguns eventos relevantes dessas regiões aqui. Então, a primeira que ele aponta para nós é em relação à criação, Adão e Eva no Éden. Por que que ele coloca essa região, essa possibilidade da existência do Éden aqui? Por causa daquelas definições geográficas dadas pela própria Bíblia. Então, ela aponta que do Éden você tinha 4 braços de rio, pelo menos. Você tinha Tigres e Eufrates. O local onde Tigres e Eufrates se aproximam, você vai ter a nascente deles, onde eles estão próximos, na região norte, tá? Eles vão se afastar e no sul eles vão se reaproximar, próximo do Golfo Pérsico aqui, ó. Eles se aproximam de novo e viram um rio só, tá? Aqui perto do Golfo Pérsico. Então existe alguns estudiosos que preferem apontar a região sul, tá? Só que nessa região norte você tem uma região muito mais fértil, onde há uma possibilidade de que os rios Pison e Guion tivessem existido nessa região. E por alguma mudança geológica, eles tenham secado, eles tenham desaparecido. Mas as maiores evidências é para que uma possibilidade geográfica para o Éden seja a parte norte. A parte onde você tem o nascente do Tigre, do Eufrates, e onde possivelmente haviam também o Guion e o Pison, né? Agora, trazendo para uma questão espiritual, aqui é só uma questão geográfica, uma questão espiritual. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, o que Deus colocou para fechar o caminho? Uma espada flamejante e um querubim, não é? Então, pois é, então tem essas questões que já vedam totalmente. Não adianta vocês pegarem o dinheiro da poupança de vocês, tá? Comprar passagem para lá e procurar o Éden. Esqueça, porque vocês vão gastar dinheiro à toa. É melhor vocês irem na pizzaria, qualquer outro lugar assim. O Éden está vedado, né? O Éden foi vedado, ninguém vai descobrir o local do Éden. Escondido, exatamente. E um apontamento que eu trago aqui, tá? Isso aqui não é coisa da matéria, é uma coisa minha. Veja, depois que Deus criou, quando Deus criou o homem, né? E fala que Deus selecionou um lugar para ele, como é que a Sagrada Escritura fala desse local, em relação a Deus, o cuidado que Deus teve por ele? Fala que Deus plantou um jardim, não fala? Deus plantou um jardim e colocou um homem para cuidar desse jardim, né? E tinha todas as árvores frutíferas e tal, e tinha a árvore do bem e do mal, que estava no centro dele. Muito bem. Eu vejo isso, tá? Como que uma intervenção divina dentro da geografia. Uma intervenção divina dentro da geografia. Eu vejo o Éden como que sendo um local onde Adão tinha o melhor de toda a terra. Então, tudo que havia de bom em todas as regiões da terra estavam concentradas no Éden. Estavam fornecidas ali para Adão, no jardim que Deus plantou para ele. Como se Deus, pega coisas boas que tem lá na América, né, que só vão descobrir lá em 1500 depois de Cristo, né? Aí vão descobrir populações indígenas que haviam migrado para lá, mas que não tinham contato com eles. Não, mas pega coisas boas que tem lá na América, lá na Austrália, que vai ser mais recente ainda, na Nova Zelândia, né? E vamos coloca tudo aqui, ó, no Éden. Então, para mim, não há possibilidade de você procurar geograficamente o Éden, porque o Éden foi uma intervenção divina na geografia humana, tá? O Éden foi uma criação de Deus à parte. Tanto que quando o homem é expulso do Éden, é um ser espiritual que guarda a sua entrada, né? Um querubim, é uma espada flamejante colocada por Deus também no local. E outra, olha só o que Deus diz. Deus diz assim, ó, que o homem, né, está sendo tirado do Éden para cultivar a terra da qual foi tirado. Veja, o homem, quando é formado do pó da terra, ele não é formado do pó do Éden, vamos dizer assim. Ele é formado do pó da terra comum, dessas terras geograficamente localizáveis. Então, Deus, ao retirar o homem daquela intervenção que ele havia criado, né, o Éden na terra, ele retira o homem e diz, ele vai partir para cuidar da terra de onde foi tirado. Então, ele foi tirado dali. Ele foi tirado da terra comum, a terra que nós estamos pisando até hoje, né? Então, ao meu ver, o Éden, ele é uma fusão entre uma questão sobrenatural, espiritual e geográfica, tá? Ele não é. Tanto que, em antropologia bíblica, a gente vai ver que algumas das manifestações geológicas da Terra, que para os antigos eram manifestações da ira de Deus, na verdade, essa visão dos antigos
ela foi um tanto atrapalhada pela sua falta de recursos de pesquisa. Um terremoto, por exemplo, o que é? A pessoa pensava, um terremoto é porque Deus bateu o cajado dele na terra. Não, meu amigo, um terremoto é por causa das placas tectônicas. Mas como é que você vai cobrar de um antigo conhecimento de placas tectônicas? Não tem como, né? Quando chove, porque Deus está... né? Deus está dando uma lavada, está muito cheio de poeira, né? Agora, claro, a gente sabe hoje pela meteorologia, mudando deslocamento de massas, né, de umidade e tal. Então, existe uma explicação, vamos dizer assim, científica para esses eventos a partir das ferramentas de estudo, que não tinham na época. Então, o que acontece? Esses eventos geológicos, como terremoto, vulcões, esse tipo de coisa que parecem pragas, na verdade são manifestações da vida da Terra. A Terra é viva, a Terra está em movimento. Ela continua, ela mesma. Exatamente. Transformações. E isso que, vamos dizer assim, pessoalmente é uma maldição quando um vulcão entra em erupção perto da sua cidade. Só o ar que está sendo expelido dali já é venenoso, né? Então, sulfeto, né? Dióxido de carbono, enxofre, né? Então, só o ar já é venenoso. Então, logo, você vai olhar para aquilo e falar, nossa, Deus está me punindo. Só que, na verdade, aquilo é o que mantém a Terra viva. Você quer saber um local onde não tenha mais vida, não tenha mais vulcão, nada para encher a paciência? Olha para Marte. Você tem lá toda aquela superfície, areia, areia, areia e mais areia. Não tem movimento nenhum mais. Então está morto. E a Terra, esses movimentos que para o antigo eram punições de Deus, na verdade são bênçãos. Você vê o povo que mora perto da região litorânea, quando chove, quando inunda, alaga, tudo falando que Deus está, né, pesando a mão, só que o próprio homem tem culpa de ter destruído tudo que era para fluir naturalmente. Né? Você vê, quando a pessoa mora num lugar que ela alaga, né, é uma dica que a natureza está dando. Falou, na verdade, isso aqui é um rio. Isso aqui não é local para você morar. Isso aqui é um curso de rio. Agora é um rio periódico. Você não vai interromper meu curso, eu vou continuar passando por aí. Se você fez uma casa bonita, não interessa, né? Chegou a minha vez, o rio vai vir e vai passar, né? Que nem as regiões aí do Roxidade. Sempre alaga, né? Osasco ali. Por quê? Aquilo ali devia ser um brejo, devia ser um local alagado. Aí o pessoal vai, mete asfalto para todo lado, constrói casa, vende. Só que você tem que procurar saber disso aí. Então não é ira de Deus, não é punição, é a natureza. É questão da natureza. Aí você não pode ficar atribuindo a milagre aquilo que não é. Então é a natureza, é um aspecto natural, tranquilo. Então eu só passei esse mapa para mostrar isso mesmo, essa possível localização geográfica, a partir desses dados, né? A questão da geografia do Tigre e do Eufrates, e o Pison e o Guion, conforme mencionados lá, não são encontrados. Mas é só uma possibilidade geográfica. E aí passa vários eventos aqui, ó, o dilúvio, quando a arca pousou em cima desse monte aqui, que está nesse local, chamado Monte Ararat. O Monte Ararat, ele estava totalmente dentro da Armênia, antigamente. Só que hoje, depois das guerras que houveram, ele é dividido pela Armênia e pela Turquia. Na verdade, eu acho que a parte mais relevante do Monte Ararat está, na verdade, na Turquia. Tá? Na Turquia. E aí a Armênia tem uma parte do Monte Ararat. Então, antes estava totalmente dentro da Armênia, mas isso aí mudou com as guerras que houveram entre esses países, tá? Então você tem eventos relevantes, ó, o dilúvio, né, a descida da arca aqui, a Torre de Babel, ó, aqui nesse evento, então parte aqui da Babilônia, Mesopotâmia. Você tem aqui da ponta aqui depois, os caldeus, ó, os caldeus nessa região. Então aqui, ó, Eufrates, Abraão saiu daqui, ó, peregrina margeando, ó, Eufrates. Essa região na antiguidade é chamada Arã, tá? O que hoje aqui você tem um encontro de várias regiões. Isso aqui é uma confusão, isso aqui é um caos, porque você tem a Turquia, você tem Síria, você tem Iraque, e todos se encontram aqui, ó. E na verdade, quem mora aqui nessa divisa desses países é um povo chamado curdo. Ou seja, a Torre de Babel é aí, né? É aí. E o povo curdo, ele é uma nação sem terra. Eles são uma nação, são um povo reconhecido, só que eles não têm país. Então eles ficam da fronteira de um para o outro. Pula para a Turquia, pula para o Iraque, pula para a Síria. É uma confusão. Não sei como é que um povo consegue viver desse jeito. Na verdade, eles não vivem muito bem, né? Então você tem aqui, ó, o quinto evento que irá ponto. Os patriarcas deslocam para cá. Então você tem a peregrinação chegando até essa região de Canaã. Depois descem para o Egito, ó. Do Egito, onde Jacó e os patriarcas descem para cá.
são escravizados e vão sair daqui e vão voltar para cá. Ó. Monarquia. Eles entram em Israel, né, época dos juízes, depois época da monarquia. Um evento relevante aqui. Aqui, cativeiro babilônico. Ó. Então, daqui, depois são levados para o cativeiro babilônico. E daqui eles voltam, regressam, né, para fundar novamente o Estado de Israel. Então, evento relevante da história. Eu acho que com isso já encerra essa aula. Então, e a gente dá continuidade depois. Eu vou reorganizar o meu material, tá?